Olá! Hoje vamos finalizar a história Pedro tropeçou numa pedra. Decepção. Ao voltar da faculdade, Kelly encontra o irmão tentando levantar-se, cambaleando e com sangue escorrendo pela testa. Ela corre ao seu encontro e tenta ajudá-lo. Ele ri e fica debochando sobre o efeito da bebida e da droga. Ei, maninha, toda certinha. O que aconteceu com você, Pedro? Você perdeu o juízo? Diz Kelly o repreendendo. Ela percebe que não iria adiantar falar nada naquele momento, pois o seu estado é lamentável e certamente não iria fazer nenhuma diferença. Ao chegar em casa, ele rindo alto, falando um monte de bobagem, acaba por acordar os pais, que, assustados com seu estado, vão ajudá-la. Seu Carlos o coloca embaixo do chuveiro e o leva para o quarto em seguida. Pedro, sonolento, balbucia algumas palavras incompreensíveis e dorme. Na sala, a família se reúne para conversar sobre o ocorrido. Ainda assustados, sem saber de fato o que houve, percebem que Pedro precisa de apoio psicológico para que ele consiga ter forças para saber dizer não às drogas, seja ela qual for. Sabe, mãe, eu pensei que Pedro estivesse livre definitivamente das drogas. Mas hoje, quando o vi, praticamente na sarjeta, percebi que ele continua precisando de ajuda. Mas se ele não desejar e não perceber essa necessidade, de nada adiantará os nossos esforços. No dia seguinte, Pedro é acordado pela mãe, pois já estava atrasado para o serviço. Ele não consegue levantar-se. Está curtindo uma ressaca extremamente mal-humorado. Mãe, já estou saindo. Quando voltar, a gente conversa um pouco, tá, Pedro? Diz Kelly. Ele a responde, ironizando. Ela retorna e diz não estar gostando da forma com a qual ele falou. Olha só, Pedro, você já não é uma criancinha. Sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Nós te amamos muito e estamos aqui para ajudá-lo, mas só depende de você. Ah, não mete essa. Vai me dizer que você é sempre assim, a dona da verdade, toda certinha. Kelly fica extremamente aborrecida com a fala do irmão. Sai batendo a porta, deixando-o falando sozinho. No trabalho, desabafa com as colegas e é orientada a levá-lo numa instituição que trate de dependentes químicos. Apesar da mágoa, esforça-se pesquisando sobre o lugar e como levá-lo. Após conseguir algumas informações, procura Lígia para que juntas possa convencê-lo a aceitar o tratamento. Quando finalmente passa o efeito da droga, Pedro fica envergonhado, cabisbaixo e pede desculpas pelo vexame que deu e principalmente por mais uma vez ter feito a família sofrer. A mãe o acolhe, dizendo que ele precisa de ajuda. Nesse momento, Kelly e a namorada entram, aproveitando o momento para falar sobre o tratamento que ele poderia ser submetido. Para surpresa de todos, ele aceita. Após uma triagem, Pedro relata que desde criança era comum ouvir vozes ordenando que ele fizesse algumas coisas, que para todo mundo era errado, mas que nunca teve coragem de contar para ninguém. Continuou dizendo que essas vozes pioraram quando o pai dele gritou e mandou-o calar-se. E quantas drogas? Perguntou o médico. Ele diz que estava se sentindo sozinho, incompreendido e que não tinha ninguém para conversar e orientá-lo. Apesar de ter uma família que era muito unida, que foi destruída por conta da falta de emprego, da bebida, da falta de diálogo, ele encontrou no amigo Mateus semelhanças, até mesmo na personalidade. Diz que no início ele não queria, mas acabou aceitando para não passar por fraco. Ao ouvir os relatos, o médico percebe que ele realmente necessita de ajuda e propõe uma internação. Lígia e Kelly solicitam um atestado para que possam levar ao trabalho, pois o mesmo deverá ficar afastado durante o período em que estiver fazendo o tratamento. O médico lembra ainda que tudo dependerá do esforço dele
pois aquele lugar não tem grades. Ele poderá decidir o que deseja fazer da sua vida. Ele tem apenas 2 caminhos a seguir: ficar e buscar junto com o apoio da família a cura para o mal que lhe atinge, ou desistir por completo da vida. Pedro opta por viver e ser feliz. Na instituição, ele fica por exatos 9 meses, uma gestação. Quase diariamente, ele recebe a visita da família e da namorada com quem pretende casar-se. Hoje, Pedro se tornou um homem verdadeiramente feliz e valoriza cada vez mais o amor que tem da família e a liberdade. Liberdade é essa que ele havia perdido por causa de uma maldita pedra. Não permita que essa pedra entre no seu caminho. Se ela já entrou, lute para livrar-se dela enquanto há tempo. Espero que vocês tenham gostado. Esta é a história Pedro tropeçou na pedra. Caso você tenha perdido algum capítulo, volta lá no início para que você possa conhecê-la por completo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.